A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu para consulta pública a proposta de liberação do cultivo e da produção de maconha aqui no país para fins medicinais e científicos. A nova regra prevê o plantio restrito a lugares fechados por empresas credenciadas. Aqui na Paraíba, centenas de pessoas com epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson e outras doenças já são tratadas com o óleo da cannabis, sob autorização judicial, mas esse tratamento ainda é muito restrito, como a gente vai ver na reportagem de Emi Nascimento. Aos 3 anos de idade, a pequena Miriam carrega na bagagem uma história de luta contra uma doença rara. Moradora do sítio Malhada de Panela, na zona rural do Agreste Paraibano, a menina precisou buscar tratamento em Campina Grande para combater graves crises de epilepsia. 1 mês e 20 dias, ela ficou bastante mal, não conseguiu comer e ficou muito parada. Fixando o olhar assim para um lado e com muita assim babinha na boca, espuma, né? Aí eu não sabia o que era. Muita gente dizia que era do parto, secreção do parto, mas aí não era. Aí com 1 mês e 20 dias levei para o hospital de Queimadas e ao chegar lá a médica imediatamente percebeu que era convulsão. Aí foi transferida para o HU, passou 15 dias e a partir daí saiu de lá com uma epilepsia comum. Só que aí, passou os 3 meses, né, tomando Gardenal, que era bebezinha, né, e passou os 3 meses e voltou às crises bem severas. Aí me indicaram um neuro, né, particular, eu fui, e foi a partir daí que ele pediu a ressonância, pediu o eletrocefalograma, aí diagnosticou que ela estava com uma crise, com epilepsia grave. Que aí foi dada como a epilepsia síndrome de West. A pequena garotinha precisou tomar medicamentos controlados. Por mês, o pai, que trabalha como pedreiro, tinha que gastar cerca de R$800 em medicações para a criança. No começo a gente não conseguiu pelo Estado, nem a gente não conseguiu, mas Deus ajudava que sempre veio. Nunca deixei faltar também medicação nenhuma que o médico pedia, todas elas que pedia. Muitas vezes começava a medicação e já não dava certo, trocava de medicação, trocou várias vezes. Mas a gente fomos conseguindo até que depois conseguimos na justiça as medicações. Certo dia ela passou o dia todo sem conseguir se alimentar e com muita crise. Aí ela foi internada no trauma. E a partir daí começou a minha luta. A situação mudou quando a família conheceu o óleo da cannabis. O tratamento medicinal com o extrato da maconha possibilitou qualidade de vida à criança. As convulsões se tornaram raras e o custo com farmacêuticos diminuiu. Uma vez uma colega me falou que existia essa medicação, né, da cannabis. E aí eu fiquei muito ansiosa por ela, assim, para conhecer. Mas aí eu não sabia que tinha uma associação em João Pessoa e nem em Campina. Me apresentou os óleos e comecei a utilizar. E foi um sucesso na vida de Miriam. Diminuiu as crises, né? Primeiramente diminuiu, que ela tinha muitas crises, diminuiu. Ela começou a interagir, começou ela a dormir, que ela não dormia. À noite, ela ficava a noite todinha, dormia um pouco e acordava. Aí começou a dormir e começou a interagir mais com a gente. Apesar dos benefícios comprovados cientificamente, a discussão sobre o uso da erva para fins medicinais ainda é polêmica no país. Esse médico explica que em outros países a maconha já é utilizada pela medicina. Isso que nós estamos discutindo aqui hoje, não é? Isso é uma coisa que já vem sendo discutida e aprovada há décadas em outros países de referência, como Espanha, Canadá, principalmente, Israel, Estados Unidos, né? França. No mês de junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou propostas para o uso medicinal da maconha no Brasil. A primeira delas diz respeito a fins técnicos e administrativos do cultivo da cannabis sativa. Já a segunda proposta diz respeito a normas de monitoramento, além de regulamentação da maconha com registro para fins medicinais. No final de julho, a audiência pública realizada em Brasília discutiu, junto com a Anvisa e o governo, questões relativas a essa regulamentação medicinal, que está disponível para consulta pública até o dia 19 de agosto. Eu acho que tem muita questão do preconceito. Estão confundindo a maconha do uso recreativo, que a gente até condena, não é? Para
o canabidiol, o óleo, né, proveniente de uma planta estudada, caracterizada, classificada, para uso como um medicamento. Então, estão se discutindo no mesmo balde duas coisas totalmente diferentes. Tá? Porque a gente vê alguns efeitos em pacientes com Alzheimer, pacientes com câncer, pacientes com epilepsia de difícil controle, né? Como sendo uma opção a mais. Imagina aí você evitar uma cirurgia no paciente, porque você prescreveu um medicamento a mais, né? Só sabe a situação de um paciente desse quando realmente você tem na sua casa aquele paciente que não consegue dormir, aquele paciente que vive com quedas frequentes, aquele paciente que inúmeras entradas no pronto-socorro. Então, quem vivencia essa realidade sabe do que eu estou falando. Enquanto a questão ainda não é aprovada, a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis, a Abrace Esperança, fornece os produtos da planta para milhares de pacientes na Paraíba. Um trabalho de luta judicial que começou há 2 anos. Hoje, infelizmente, pela política brasileira que se encontra, política de drogas, que se falam, ainda continua sendo uma droga, mas para nós, né, e para alguns médicos, e para muitos pesquisadores, é o uso medicinal, né, que surte efeito. O preconceito é muito grande, ainda a falta de informação também consegue ser pior, e por esbarrar em sistemas muito burocráticos, né, para você conseguir importar, você tem que pedir uma autorização à Anvisa, né, para que um médico possa prescrever. Mas, aos poucos, esses tabus estão se quebrando. Com finalidade exclusivamente medicinal, a associação foi pioneira no cultivo e ajuda a pacientes do Nordeste. A produção é feita na capital João Pessoa e possui filial de vendas em Campina Grande. Um produto de baixo custo, porém, ainda não legalizado para produção em larga escala. Hoje a Abrace passa por uma reestruturação, porque nós somos os únicos no Brasil a produzir e cultivar. Isso dificulta muito, então a gente teve que parar os registros, os cadastros, por conta que é enorme a procura. Porque é um remédio eficaz, né? Por incrível que pareça, ele tem uma eficácia muito grande, em epilepsia principalmente, e outros casos como fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, e não tem aquele problema do medicamento alopático que tem a contraindicação, né, que acarreta outra doença quando você toma. A expectativa é que em alguns meses o debate sobre a questão chegue ao desfecho e ajude famílias como a da Miriam a conseguirem tratamento eficaz de forma legal. Hoje a Abrace tem cerca de 1.300 pacientes e uma lista de espera que já vai em 1.000, justamente por conta da demanda que cresceu demais. Então, nós somos a favor que tenha a legalização, né, que venham mais associações, porque vindo mais associações, as pessoas vão ter mais acesso. Eu ainda não consigo entender porque não foi liberado. Porque em todos os depoimentos que a gente vê, a gente sabe que fez bem. Eu acredito que se os políticos, os deputados, eles tivessem filhos como a gente tem, como a Miriam, realmente já tinha sido aprovado. A Anvisa submeteu essa proposta de liberar a fabricação de remédios com canabidiol a opiniões da indústria, do governo, pacientes e qualquer outro interessado no assunto por meio de um formulário disponível no site da agência. Ainda a possibilidade da realização de audiências sobre o caso. Após a consulta pública, que vai durar 60 dias, os técnicos da Anvisa vão avaliar as sugestões e decidir se vai ou não acolher as contribuições sobre o texto e levar novamente ao debate a reunião de diretores para votar as novas regras sobre o setor. Não há previsão para entrar em vigor e essa discussão da proposta ela se arrasta desde 2017 no órgão. Aqui na Paraíba, as pessoas que estão em busca de mais informações sobre o tratamento com o óleo da planta podem procurar a Abrace Esperança, que é a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis, que existe há 2 anos no estado e é a única autorizada pela Justiça a plantar a maconha para fins medicinais. O telefone da Abrace é 3243-1951 e o site da associação é abraceesperança.org.br.